Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Educar para Empreender. Este programa que é gravado aqui na Faculdade do Comércio de São Paulo, uma instituição de ensino ligada à Associação Comercial de São Paulo. A Associação Comercial é uma entidade de 128 anos e que defende há mais de um século o empreendedorismo, a livre iniciativa e os valores democráticos. E hoje nós temos aqui conosco um convidado muito especial, muito interessante, que é o professor Celso Amâncio. Eu chamo de professor porque Celso Amâncio é uma autoridade em matéria de varejo, em matéria de comércio. E nós que somos uma faculdade do comércio, para nós é um privilégio ter o professor Celso Amâncio como nosso parceiro. Celso Amâncio, há mais de 30 anos, tem uma carreira dedicada ao varejo. Trabalhou na Casas Bahia, foi braço direito do fundador da Casas Bahia, Samuel Klein, ligado, portanto, à família Klein, que são um dos maiores varejistas do Brasil, e também no Carrefour. E há algum tempo passou a se dedicar a consultorias na área de varejo. Celso Amâncio, muito obrigado pela sua honrosa participação no nosso programa. Como você bem sabe, é um programa do Grupo Bandeirantes, do novo canal Empreender, que é um canal cuja programação é toda ela dedicada ao empreendedorismo. E a gente sabe que uma das áreas mais importantes do empreendedorismo é justamente o comércio, o varejo, em que, como eu disse, você é craque. Então eu gostaria de saber o seguinte, nos fale um pouco sobre a sua carreira no varejo. Como é que foi o início dessa sua vida dedicada ao comércio? Como é que você desenvolveu essa sua carreira? Bom, professor Wilson e grande amigo, eu diria o seguinte, a honra é toda minha. Com certeza, quando nós somos convidados a fazer um trabalho, né, dessa magnitude, nós temos a certeza absoluta que isso não é para hoje, isso é para o futuro realmente, né? E é realmente o futuro do conhecimento. E a FAC é uma entidade que fazia realmente muita falta no nosso mercado, porque o varejo ele sempre foi aquela condição de início de trabalho, né? Então você não tem ainda uma profissão definida, você ainda não tem uma situação definida, ou você está entre um emprego e outro, sempre o varejo foi o quebra-galho. E hoje não tem mais condições de você improvisar. E a FAC, ela veio no melhor momento que nós estamos vivendo, principalmente no nosso país, né? Com essa questão da pandemia, então você teve que realmente se reinventar. E a FAC realmente já disse a que veio. Parabéns pela iniciativa e do programa também. Falando em varejo, na verdade o varejo é o dia a dia. Todos os dias, quando você levanta a tua porta, seja ela de aço, seja ela de qualquer material que for, você está vivendo uma nova experiência. Porque você tem do outro lado pessoas que necessitam de você. Então, isso é muito importante que seja colocado nos ensinamentos, sabe? Então, os livros, eles dizem muitas coisas e nós contamos muitas coisas, porque é do que você realmente vive. E você aprende na pulsação. Na hora que o teu freguês, eu gosto de dizer o freguês, né, que ele está na tua frente e de você, não é questão de deixar o cliente, o freguês à vontade. Você tem que entender a vontade dele. Isso é muito mais importante do que você dizer para ele. Eu acho estranho entrar num estabelecimento e alguém dizer, olha, fique à vontade. Eu já estou à vontade. Na verdade, a pessoa precisa entender qual é a minha vontade. Então, muitas vezes você entra num estabelecimento, numa livraria, não importa qual, né? Você entra, muitas vezes até sem nenhum desejo, né? E se vem alguém, ao invés de te deixar à vontade, ele procurar saber qual é a tua vontade, principalmente naquele momento, eu acho que isso é o segredo da venda. Então, me preocupa muito cursos de venda que não falem sobre isso, que não fale sobre gente, que não fale sobre pulsação, que não fale sobre a respiração, principalmente, e de você entender o que aquela pessoa está precisando naquele momento. Então o varejo para mim é isso, o varejo ele é pulsação,
o varejo é um aprendizado a cada momento, não podemos desperdiçar. Entrou uma pessoa na sua loja, nem que for para falar o bom dia. Aliás, você, depois de uma certa experiência, se você é um observador e um estudioso, no próprio bom dia, no próprio cumprimento, você entende já quais são as intenções daquela pessoa. Se ele veio só para fazer uma visita para a sua loja ou se ele veio fazer uma visita para você. Porque aí é a questão da fidelização que a gente pode falar um pouquinho mais à frente. Perfeito. Bom, nós todos sabemos, Amâncio, que o varejo ele passou por grandes transformações de alguns anos para cá. Inclusive, falam que, na verdade, as grandes mudanças no mercado, de modo geral, hoje, elas ocorrem por força do varejo. Sim. Antes era por força da indústria, depois passou a ser por força dos serviços, especialmente do mercado financeiro, mas hoje é o varejo o propulsor das grandes transformações do mercado, por conta da tecnologia, certo? Eu gostaria de saber, então, neste sentido, Amâncio, o seguinte, na sua perspectiva, quais foram as grandes revoluções que você viu nesses 30 anos, tá certo, de carreira no varejo, as grandes transformações que você viu e o que você enxerga também para o futuro? Eu acho que a sua colocação é perfeita, né? Já houve a revolução da indústria, né? E hoje é a revolução do varejo, né? Se o varejo não transporta o que a indústria faz, não existe mais nada. Para na página 2. Realmente o varejo tem uma importância fundamental, né? E nos últimos anos, nem podemos falar 30 anos, né? Nos últimos 5 anos, vamos dizer assim, houve uma maior revolução. Eu lembrava que em 1999, numa viagem para fora, nos Estados Unidos, não tinha vendedor na loja. Estranho. Falei, nossa, não tem ninguém atendendo, né? Isso em 1999? 1999, presta atenção nas datas, 1999. Então tinha lá um jeans, né? E você não precisava provar. Aliás, não tinha lugar para você provar. Então tinha lá que você colocava a sua altura, você via pela sua altura, você não precisava fazer barra, você não precisava fazer cintura, nada, porque tinha tudo lá. Então você escolhia, normalmente você sabe o seu. Você escolhia, tudo bem, eu escolhi o meu e falei, e agora, onde que eu pago? Aí tinha uma máquina para pagar. Então, eu demorei um pouco para entender, aí coloquei o meu cartão e tinha que assinar naquela época. Era uma assinatura com uma caneta especial e você tinha que assinar e tinha que bater com a assinatura do cartão. Isso em 1999. Já tinha o autoatendimento. Já tinha o autoatendimento. Então, isso foi uma revolução. E eu voltei para o Brasil, já trabalhava na empresa, voltei para o Brasil e falei, nossa, eu vi uma coisa lá que E quando eu coloquei isso numa reunião, foi uma pandemia total. Falou, nossa, então não precisa mais de nós. Então houve um susto tremendo e eu tive que ficar quieto, tá? E sabia que isso ia vir para cá. E realmente veio. Só que eu acho que veio um pouco que atropelado, sabe? Então você vai em supermercado, já tem essas máquinas. Aliás, muito mais moderna do que antes, né? Sim. Você já não precisa assinar nada. E eu vejo que as pessoas, algumas pessoas, elas vão no autoatendimento e muitas outras não. Por quê? Porque não foram educadas. Então, eu vejo uma evolução sensacional, maravilhosa e diria que ela está no início ainda. Porque falta educar as pessoas. Então, quando você ia vender um refrigerador, que chamava geladeira na época, né? Você falava refrigerador, não entendia direito, pensava que era freezer, né? Então, quando você ia vender uma geladeira, o vendedor, ele precisava entender da geladeira. Claro. Ele precisava entender o seletor, para ele poder explicar. Porque senão você vendia, como hoje você vende um iPhone e as pessoas utilizam o quê? 5%? Sim. Percebe? Então, o que falta? A educação. A evolução é sensacional, maravilhosa e acho até que ela tem que parar um pouquinho de avançar porque não está dando para acompanhar. Uhum. Aí você vai num restaurante e tem lá o QR Code para você ver o cardápio. Maravilhoso, maravilhoso. E se terminou a sua bateria? E se de repente o teu celular não está habilitado? Então tem muitos
de repente, não é mesmo? Então, é muito prudente que você tenha também o físico. Esse final de semana fui no restaurante, tinha o QR Code, mas tinha o físico também. Sensacional. Sim. Eu olhei no QR Code porque ficou gravado. Hoje é uma expressão, é o digital, né? Esse. É o físico com o digital. Exatamente. Perfeito. Então, na minha opinião, a evolução sensacional, maravilhosa, necessária, facilitadora, tá? Incentivadora para que você pesquise, hoje você vai comprar com muito mais certeza. Isso quem utiliza, lógico, né? Os meios eletrônicos. E você tem condições de decidir com muito mais certeza. Mas eu vejo um deslocamento, sabe? Eu diria que tem hoje alguns milhares de pessoas que não conseguem utilizar dessa forma. Perfeito. E você citou um dado aqui que me parece muito importante, Amâncio, que hoje o consumidor ele consegue já se deslocar à loja com muito mais certeza. Por quê? No passado, o consumidor não tinha condições de pesquisar muito sobre o produto. Ele ia se informar com o vendedor, na loja. Hoje não. Hoje ele já pesquisou tudo e mais um pouco sobre aquele produto no Google ou qualquer outra ferramenta de pesquisa, de busca. Portanto, ele já chega na loja com um repertório em relação àquele produto. E aí que entra aquilo que você mencionou antes. O vendedor de hoje ele tem que ser muito mais preparado, porque o consumidor já chega sabendo, não é isso? Na verdade, ele sabe mais do que o vendedor. Como? Muitas vezes o paciente sabe mais do que o médico. Percebe? Sim. Eu já vi amigos meus ficar nervoso. Falam, então consulta o Dr. Google. Sabe? Então, mais ou menos assim. Então, por isso que eu te digo, nós precisamos preparar mais os usuários. A gente precisa ter um equilíbrio. Ainda eu tenho certeza que falta um equilíbrio. Tá? Então, o vendedor, muito bem citado, ele tem que estar muito preparado. Há uns 5 anos, 10 anos atrás, meu filho ele foi comprar um carro, né? Ele comprou há 10 anos, ele comprou por aqui, uma marca interessante de mercado e tal, e ele entrou, ele escolheu a cor, ele escolheu os bancos, chegou na loja, chegou lá e falou, esse aqui é o carro, pai. Eu falei, mas como é que você sabe? Não, eu já escolhi, já comprei. Ele já tinha escolhido, ele foi lá e já tinha pago. Só foi buscar. Só foi buscar o carro. Isso há pelo menos uns 10 anos atrás. Então, isso eu fiquei maravilhado. E ele sabia mais do que o vendedor do carro. E, em termos de potência de motor, sabe, torque, essas coisas todas aí ele sabia mais. Então, ele estudou o carro. Quando ele comprou o carro, ele já sabia tudo. Então, é isso que eu digo, essa velocidade, não que ela tem que ser mais lenta, não. Eu acho que nós temos que aprimorar mais as informações para quem tem, né? A pessoa vir comprar naquela época tinha aqueles aparelhos 3 em 1, né? Tinha saído, era um luxo, era uma coisa muito luxuosa. E vinha aquela pessoa de idade comprar um aparelho daquele. Eu falava, será que ele vai ouvir rock, alguma coisa? Aí eu olhava... E uma coisa que se fala muito hoje, Amâncio, inclusive isso se tornou uma disciplina a ser estudada em cursos de gestão, de vendas, de marketing, que é o que se chama de Customer Experience, isto é, a experiência do cliente. Sim. E eu sei que você, Amâncio, com toda essa sua carreira varejista, é algo que você valoriza muito, né? Na sua concepção, eu sei porque eu já participei de palestras com o Amâncio considera que a verdadeira venda é a venda da experiência, muito mais do que a venda do produto em si, não é? Você poderia falar um pouquinho mais sobre esse conceito, Amâncio? Claro, eu adoro falar sobre isso, porque, na verdade, você está fazendo a primeira ou a última venda? Exatamente. Essa é a grande pergunta, entendeu? Então, eu vejo em alguns lugares que você está fazendo a venda e está imaginando que aquela pessoa nunca mais vai voltar. Você dá adeus para ela, não dá tchau. Certo. Percebe? É muito diferente, claro. Isso aí. Então, esse trabalho é um trabalho de elaboração do seguinte, de prestar atenção.
sabe? O primeiro item é prestar atenção. Estar ali naquele lugar, ter foco, né? Quantas vezes você já viu as pessoas te atenderem e não estão te vendo? Você sabe que ele está olhando para você, mas ele não está te vendo. Exato. Ele quer que você fale, tá bom, pode tirar o pedido. Essa é a hora mais perigosa que tem. Tá? Ele está comprando, será que é porque ele está ali, porque ele se cansou? O que está acontecendo? Ou ele está comprando, está levando, adquirindo realmente aquilo por convencimento, porque ele falou, puxa, é isso mesmo que eu quero. Então ele vai voltar mais vezes. Na verdade, o mercado ele tá carente, sabe, dessa questão de você se colocar no lugar do outro. E eu acho que a tecnologia, ela está afastando ou está deixando essa importância tão lógica, sabe? Essa importância tão vital, né? A tecnologia, se não tomar cuidado, ela pode perder esse cordão umbilical que é totalmente necessário. Porque falta humanidade, né, às vezes. Pronto. Eu digo sempre o seguinte nas palestras, né? Todo mundo aqui tem diploma? Nossa, tem gente que levanta os 2 braços, né? Entendeu? Tem diploma, tá? E o diploma de ser humano, quem tem? Muito bem. É isso mesmo. Então, de repente, eles olham assim para mim, sabe, meio abobado, entendeu? Claro. Eu acho que o principal diploma que você tem que ter, ser formado em ser humano. Sim. Não é humanidades, entendeu? É em ser humano. Sim. Você tem que entender o ser humano, porque sempre nós estamos necessitando de alguma coisa. Você percebeu? Claro. Nesse momento você está necessitando de alguma coisa. Antes de chegar no estúdio, você devia estar pensando em alguma coisa. Passou na rua, viu, puxa, sabe? Então, o que falta? Esse elo. A gente tem que tomar cuidado, sabe? Eu fico pensando o seguinte, quando se anunciava liquidação, né? Lembra aquela musiquinha? Sim. Antiga, né? Venha correndo, né? Nossa, a praça ali ficava que você não conseguia andar, não é isso? Tá? Hoje, se você grita liquidação ou não sei o quê, continua enchendo, mesmo com o eletrônico. Sim. Continua, entendeu? Então nós não podemos perder esse elo, sabe? Os dois têm que andar junto. Claro. E de bem. Claro. E de bem com a causa. Esses tempos eu entrevistei aqui, Amâncio, uma especialista em marketing digital chamada Aline Bach. É uma autoridade em matéria de marketing digital. E sobre este tema, ela mencionou uma coisa muito interessante, que por muito tempo entendeu-se que a comunicação digital, a cara digital das empresas, teria de ser uma cara corporativa, institucional. E hoje em dia já se verifica com as redes sociais que na verdade é o oposto. As empresas, seja empresa do mercado financeiro, ou indústria, ou de serviços, ou do varejo, elas têm de ter gente na sua vitrine. As redes sociais, elas têm de conter pessoas. E aí surgiu o que hoje a gente denomina de influencer. Isso. São os influenciadores digitais. O que são os influenciadores digitais? São as pessoas caras das empresas. Por quê? Porque o consumidor não quer ver uma imagem corporativa. Quer ver gente. Gente gosta de gente. Isso. Não é isso? Bom, próxima pergunta, Amâncio, é também sobre a sua experiência no varejo, mas especialmente sobre a questão do crédito, não é? Você na Casas Bahia, você foi um dos grandes artífices de um sucesso da Casas Bahia, que foi o crediário, não é isso? Você poderia explicar um pouquinho para o nosso público o que vem a ser digamos assim, este atrativo que você criou para se vender mais, dado que o Brasil é um país de baixa renda, o Brasil é um país que ainda enfrenta uma desigualdade social, um abismo social ainda gritante, e você tem uma legião de um mercado consumidor gigantesco de pessoas que querem consumir e que são boas pagadoras, mas cuja renda é baixa. Como é que você driblou essa situação e fez tanto sucesso, Amâncio? Uma palavra, confiança. Wilson, o que o ser humano mais precisa, o que ele mais procura, é ter aceitação, ele ser aceito. E o crediário, não o crédito,
O crediário, ele era uma forma dele ser aceito, dele se sentir um cidadão. Certo. O carnezinho dava cidadania para as pessoas. Você imagina? Dava cidadania. Eu vendia para ele e falava, eu posso confiar no senhor? Muitas vezes, a ficha cadastral dele não era para vender. Mas a pessoa me passava confiança. Eu sempre terminava, seu Wilson, eu posso confiar no senhor? Uhum. E isso foi crescendo, 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 e foi passando de pai para filho, para neto. Cheguei a atender neto. Inclusive eu fazia coisas que não eram nem permitido, né? A pessoa vir comprar naquela época tinha aqueles aparelhos 3 em 1, né? Tinha saído, era um luxo, era uma coisa muito luxuosa. E vinha aquela pessoa de idade comprar um aparelho daquele. Eu falava, será que ele vai ouvir rock, alguma coisa? Aí eu olhava, tinha um adolescente do lado dele. Aí eu perguntava, seu, isso não é para o senhor, não é? Não, isso daqui é para o meu neto. Traz ele aqui. Aí via, tinha 16 anos, falava, eu vou te dar um crédito para o neto. E pedia para o avô assinar como fiador. Você acha que tem crédito mais seguro do que esse? Não. E esse é cliente até hoje. É freguês até hoje, entendeu? Então, e hoje parece que não se ouve mais, não se ouve, né, mais falar no crédito como cidadania, sabe? No crédito como confiança, entendeu? O crédito, depois ele passou a ser dado um crédito de desconfiança. Dedo na cara, olha, se o senhor não pagar, nossa, o senhor não acredita que eu vou fazer com o teu nome, percebeu? Ficou agressivo, né? Muito agressivo, entende? E não tem necessidade nenhuma. E esse povo, essa gente, está aí no mercado e eles estão no mar aberto, sabe? Está faltando inteligência para trazer essas pessoas novamente. E saber lidar com elas, né? Sim, principalmente. Saber lidar, olhar no olho, pegar na mão. Que bom que o senhor veio, seu Wilson. Muito obrigado. Uhum. Olha, talvez esse fogão de 6 bocas que o senhor está querendo, talvez não vai, a prestação não vai dar, mas eu posso vender um para o senhor de 4 bocas. Tá bom para o senhor? Nossa, tá ótimo. Foi o vendedor que me empurrou um de 6. Para mim, de 2 estava bom. Entendeu? Então, eu estou adequando o crédito para o senhor. Então, isso eu treinava a minha equipe. Cheguei a ter 2.500 funcionários no crediário para atender cliente. É uma loucura, parece, né? Não era, não. E isso que você mencionou acontecia, Mâncio, do vendedor imaginar que seria possível vender, empurrar um produto e de repente não havia crédito suficiente para aquilo e o vendedor do crediário conseguia vender de outra maneira. O tempo todo. Que legal. O tempo todo. Inclusive, continuando no fogão de 6 bocas, tá bom? Era Valig e Visoramic, tá? Era um fogão, era o máximo que tinha, né? Então, você queria um fogão de 6 bocas. E eu falava, o senhor, um de 4 bocas atende o senhor? Tal? Não atende, mas eu via que ele não ficava feliz. Eu falava, quanto o senhor tem no bolso para dar de entrada? O cara tinha dinheiro muitas vezes. Tava com o olerite dele, que era envelope de pagamento, né? E o dinheiro vinha dentro do envelope de pagamento. Aí eu posso dar 30%. Tá bom, então. Pronto, o senhor pode levar de 6 bocas. Percebeu? Então, o que era isso aí? Isso aí era uma coisa intuitiva, tá? Que se tornava uma inteligência comercial. Você imagina ter um crediário vendedor? Esse é o sucesso. Claro. Muito bem. Amâncio, uma pena, a entrevista passou muito rapidamente, porque o papo com você, de fato, é um papo assim, muito sublime, sempre. E a minha última pergunta, você com toda a sua trajetória, evidentemente que tem muitas pessoas nos assistindo, jovens que querem seguir os teus passos, como um grande executivo ou como empreendedores. O que você diz, o que você pode dizer para estes jovens que estão cheios de angústias, de ansiedades? A gente sabe que a ansiedade é o mal do século, as pessoas elas estão de fato apreensivas com os acontecimentos do Brasil, do mundo, do mercado, com a falta de oportunidade. Qual é a sua mensagem final para esta legião de jovens que nos assistem e que querem seguir o teu passo? Então, é simples, mas não é fácil, né? Uma vez uma ocasião, fazendo uma palestra na Anshan,
vários americanos, gente de todos os países, gente da mais alta tecnologia, tá? E eu trabalhando com carnezinho, né? E eu falei com quem me contratou, eu falei, nossa, aqui tem os papas do mundo, daí eu vou falar de carnezinho para esse pessoal. Ele falou, não, pode falar. E na verdade é o seguinte, o grande exemplo, aquele dia, eu aprendi. Eu estava bastante apreensivo, né? Falei, o que eu vou falar para esse pessoal? Tudo gênio, né? Entendeu? Eu vou falar para esse pessoal. Então eu comecei a palestra assim, vocês são os maiores nomes de tecnologia no mundo, né? Quem de vocês já fez um projeto, tá? De sistemas, de internet e de tudo que tenha, tá? Que o produto final não fosse gente? Ficou um silêncio tremendo. Então, não é um conselho, entendeu? Mas uma sugestão, tá? O que tem de mais importante no planeta que nós vivemos é gente. É o teu semelhante. Então, tudo que você estiver fazendo, pensa em gente. Perfeito. Sabe, pensa em gente. Uma vez, numa cidade, acho que foi Arraial do Cabo, algum lugar desse aí, eu estava viajando, aí eu vi numa plaquinha assim, dizendo, tudo o que você jogar no chão vai cair no mar. Percebe? Qualquer coisa que você jogar no chão, ele vai para o bueiro e qual vai ser o final dele? O rio e depois o mar, entendeu? Então é gente, o segredo é gente. Estude, trabalhe, se aperfeiçoe, mas nunca, nunca despreze, tá, essa palavra gente. Porque tudo que você fizer na vida, ele vai terminar em gente, assim como tudo que vai para o chão, vai para o mar. Perfeito. Bom, foi de fato um bate-papo muito agradável, Amâncio. Quero agradecer você que tem uma agenda, eu sei, uma agenda concorrida, mas eu tenho absoluta certeza que todo o nosso público se deleitou com o seu conhecimento. Faço votos de que você venha mais vezes para continuarmos essa aula sobre varejo, sobre atendimento, sobre fidelização da clientela, que é um tema que você domina e preza. Então, mais uma vez, obrigado, Amâncio. Você, de fato, para todos nós, é um grande professor. Muito obrigado. Foi uma alegria muito grande e vamos pensar em gente. Perfeito. Essa é a grande lição. Muito obrigado e até o próximo programa Educar para Empreender.